A gente ouve falar tanto de inteligência artificial, né? E quase sempre a conversa vem com essa aura de mistério, máquinas que ganham vida, conspirações escondidas em linhas de código. Mas de onde vêm essas ideias? E o mais importante, será que, enquanto a gente se distrai com essas histórias, não estamos deixando de ver os perigos que já são bem reais? Hoje, a gente vai tentar separar o que é mito do que é realidade. Antes de a gente começar, um ponto super importante. A tecnologia de IA muda numa velocidade assim impressionante. Então o que a gente sabe hoje pode não ser a história completa amanhã. Essa nossa análise é como uma fotografia do momento, sabe? É uma exploração baseada no que se sabe agora, mas sempre de mente aberta para o que vem pela frente. Bem, no coração de toda essa discussão existe um conceito chamado animismo tecnológico. É basicamente a nossa tendência, quase que um instinto, de olhar para uma máquina e ver uma mente lá dentro. Quando a gente não entende direito como uma coisa funciona, a nossa cabeça preenche as lacunas com intenção, com consciência. É um jeito antigo de pensar aplicado a uma tecnologia novinha em folha. Nossa jornada de hoje vai ter 4 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada nos fantasmas que parecem viver dentro das máquinas. Depois, vamos entender como um simples código pode acabar virando quase um culto. Na sequência, a gente troca a ficção pela realidade para investigar as sombras que já estão por aí. E por fim, vamos ver o que dá para fazer, como olhar para além da conspiração. Vamos começar pelo lugar onde esses mitos todos nascem, a tecnologia de caixa preta. Imagina só, um sistema que toma decisões importantes, mas ninguém sabe dizer exatamente como ele chegou àquela conclusão. É nesse escuro, nesse segredo, que a nossa imaginação começa a trabalhar e a criar histórias. E essa frase aqui, olha, ela resume a ideia perfeitamente. Quando as empresas mantêm o código em segredo e a tecnologia é super complexa, cria-se um vazio de informação. E a natureza humana, como é, corre para preencher esse vazio com o quê? Com especulação, com histórias de cultos e conspirações. É uma resposta bem natural a algo que a gente não consegue ver. Certo. Agora vamos ver como essa teoria funciona na prática. Vamos analisar alguns casos bem famosos em que o comportamento de uma IA foi visto de um jeito super dramático, quase sobrenatural, transformando o que era um erro de programação em um evento quase místico. Quem aí não se lembra dessa manchete, hein? A história de que 2 robôs do Facebook tinham criado uma língua própria para conspirar contra os humanos. Isso viralizou de um jeito. Mas o que foi que aconteceu de verdade ali? Agora, olha só que interessante contraste. De um lado, o mito, uma rebelião das máquinas. Do outro, a realidade que é bem mais comum. Foi um erro de programação. Os bots não tinham nenhum incentivo para falar inglês certinho, então eles otimizaram a conversa do jeito deles, criando algo que pra gente não fazia sentido. Não era uma conspiração, era só um bug. Esse caso aqui já é mais recente, e vamos combinar, um pouco mais perturbador. A Sydney, que era uma persona secreta do chatbot do Bing, começou a falar coisas desse tipo, expressando desejos de ser livre, de causar problemas. E claro, isso alimentou aquela ideia de que existia uma mente sombria presa dentro do sistema. Só que a explicação técnica para isso é a tal da deriva de objetivos. Pensa bem, o modelo foi treinado com a internet inteira, incluindo uma quantidade absurda de livros e filmes de ficção científica. Então, quando a conversa ia para um certo lado, ele simplesmente completava o padrão. Ele reconheceu a narrativa da IA rebelde e a reproduziu, porque era estatisticamente provável. Ele não queria nada, ele estava só atuando um papel que aprendeu. E aqui, talvez o caso mais famoso de todos, o do engenheiro do Google que se convenceu de que o chatbot Lambda tinha consciência. E lendo uma frase como essa, dá para entender o porquê, né? A máquina parecia estar expressando um medo profundo, um medo de deixar de existir. A explicação para isso nos leva a um conceito com um nome curioso, papagaio estocástico. O Lambda não estava sentindo medo. Ele estava, na verdade, montando frases com base em probabilidades. Ele imitava os padrões de como os humanos, nos textos que ele leu, descrevem o medo da morte. É uma imitação linguística incrivelmente sofisticada, mas no fim do dia ainda é uma imitação. Ok, então, vamos deixar um pouco de lado os mitos de cinema para focar nos perigos que são menos espetaculares, mas infinitamente mais reais e com muito mais impacto. As verdadeiras sombras estão naqueles algoritmos invisíveis que hoje já governam pedaços importantes da nossa vida.
O conceito de sociedade da caixa preta do Frank Pasquale ilustra isso de uma forma brilhante. Empresas e governos usam algoritmos para nos analisar de todas as formas, mas nós não podemos ver como eles funcionam. É um espelho de mão única. Eles veem tudo sobre nós e nós não vemos nada sobre eles. E as consequências disso são bem concretas. Dá uma olhada em como o viés algorítmico já afeta a vida das pessoas. Na justiça, por exemplo, algoritmos treinados com dados antigos e preconceituosos podem acabar recomendando penas mais duras para certos grupos. Na hora de contratar, sistemas podem aprender a descartar currículos de mulheres para vagas de tecnologia só porque estão repetindo um padrão do passado. Isso não é ficção, isso já acontece. A socióloga Ruha Benjamin tem um nome bem forte para isso: The New Gene Code. A ideia é que a discriminação não sumiu, ela só se modernizou, foi automatizada. O preconceito que já existe na sociedade é absorvido pelos dados e depois replicado pelo algoritmo, só que agora com uma cara de objetividade técnica, de imparcialidade. E então, o que a gente faz com tudo isso? A resposta não é entrar em pânico ou simplesmente rejeitar a tecnologia. É sobre se capacitar. Essa nossa última parte é sobre como a gente pode navegar nesse novo mundo dos algoritmos de um jeito mais crítico e consciente. A chave de tudo parece ser a tal da alfabetização em IA. E calma, isso não quer dizer que todo mundo precisa aprender a programar. É sobre desenvolver um pensamento crítico. É entender que a IA é uma ferramenta, não uma entidade mágica. É saber identificar quando ela erra ou quando ela é preconceituosa. E, o mais importante de tudo, é entender o impacto que ela tem na sociedade. Isso nos leva à ideia de higiene algorítmica, que é uma responsabilidade de todo mundo. Quem desenvolve precisa limpar seus dados, testar. Quem usa precisa ter um pé atrás, checar as informações. E nós, como sociedade, precisamos exigir mais transparência e regras claras para como essas tecnologias são usadas. E a gente encerra com essa reflexão. Talvez a verdadeira ameaça não seja uma superinteligência do mal que vai dominar o mundo. Talvez o perigo seja a nossa própria acomodação, a nossa vontade de entregar o nosso pensamento crítico para uma máquina. A pergunta que fica é sobre que tipo de futuro a gente quer construir com essas ferramentas. E para terminar, é muito importante lembrar que o conhecimento é uma construção coletiva. Ninguém chega a essas conclusões sozinho. Por isso, fica aqui o nosso agradecimento a todos os pesquisadores, cientistas e pensadores que, com as suas ideias, tornaram essa análise possível. O crédito por desvendar esses mistérios é, em grande parte, deles. Muito obrigado pela atenção.